Paz de Cristo, povo de Deus, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, hoje com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, grego e hebraico. No princípio era o Verbo, nós vamos ver o que significa o verbo em grego. Nós vamos ter uma compreensão muito interessante porque João inicia o seu evangelho dessa maneira. Vamos ao texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem um comentário aqui interessante, uma nota explicativa. João é o único autor que inicia a história de Jesus Cristo a partir da sua pré-existência eterna. Logos. O termo usado para descrevê-lo como existente antes do princípio, arche, é a inteligência. Ele originou tudo que existe, porque todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele vai dizer aqui, ele originou tudo que existe e se tornou o verbo, ou seja, a palavra, que é a expressão que explica essa inteligência. Além de palavra, também quer dizer inteligência. É impossível ser descoberto, exceto pela revelação de Deus e pelas Escrituras. E João ele começou esse texto dizendo que Jesus era o verbo, ele era a palavra, ele era o logos, porque ele queria que todos que lessem essa palavra crescem, tivessem a fé de que Jesus era Deus, era o Filho de Deus, o Messias. Nós vamos ver isso na tradução lá no final, no dicionário da Bíblia, palavra-chave. Nós vamos ver aqui a palavra logos. Nos textos de João, aqui significa a natureza pré-existente de Cristo. Isso é, aquela natureza espiritual e divina mencionada nos textos judaicos, antes e durante a época de Cristo. Ou seja, os textos judaicos, a tradução do Tanakh, do Velho Testamento, para os judeus, já falavam acerca de Cristo, sob vários nomes, por exemplo, Filho do Homem, Palavra do Senhor, usada nos targuns aramaicos, as traduções que eram usadas nas sinagogas judaicas, ou seja, a palavra de Deus já falava acerca de Cristo, juntamente com as escrituras dos hebreus. Sobre esta palavra divina, os judeus daquela época parecem ter tido muitas discussões sutis e astutas. Por isso, provavelmente, o apóstolo João começa afirmando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, as escrituras do Antigo Testamento já anunciavam o Messias e falava acerca dele, falava da sua pré-existência. E só que a verdade é que as autoridades, os judeus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes na época tentavam negar a divindade de Cristo, dizendo que ele foi crucificado por dizer que era o Filho de Deus. E eles achavam que isso era uma blasfêmia. Então nós vemos aqui por que João começa dessa maneira. Porque na tradução judaica já dizia acerca de Cristo. Então Jesus, ele é o Deus, o Filho de Deus, nosso Senhor e amado Salvador, Jesus Cristo, nosso Messias.